mármore italiano que estão sendo encontrados por toda parte, né? Garrafas de stoneware, que é aquela de Nassau, né? Que simplesmente é uma coisa muito corriqueira, né? Esse tipo de garrafa alemã era uma água mineral, né? Que era exportada da Alemanha para o mundo inteiro. Então você encontra esse tipo de garrafa de stoneware de Nassau, tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como no Rio de Janeiro, né? E lá a gente encontra inteiras, peças inteiras, tá? E os outros, as ramificações do próprio porto, tá? Lá da Gamboa. Material em quantidade, né? E simplesmente a equipe que trabalhava lá, no pouco tempo que trabalhou, encontrou 120 mil peças. E a previsão de quando terminar o trabalho é 400 mil peças. Isso é uma coisa fenomenal. Essas peças estão numa reserva improvisada lá, né? Bem, eu tenho quanto tempo mais? 5 minutos? 5 minutos. Então tá bom, vamos fechar. Considerando tudo que a gente mostrou, aí a gente agora tem umas provocações, né? As provocações eu chamei de riscos, danos e mais, né? E tem a ver com esses empreendimentos, né? Metrôs. Né? Não estou falando mal de metrô, não. Eu sou contratado pelo metrô, tá? Estou falando bem, né? Mas é a nossa responsabilidade falar de que uma obra impactante como o metrô, tal como da Light, né? Com galerias subterrâneas, como da SEG, como da NET, Virtua, SEDAI. A SEDAI, isso nem me fala, porque a SEDAI a gente tem um capítulo bom agora para ela, de presente. Que é o seguinte, está aí o solo. Essa obra pode ser feita no início do século, ela pode ser feita na década de 70, né? Ela pode ser atuante. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. A guia de Pacobaíba, lá em Magé, né? Primeira rodovia, ferrovia, construída pelo Barão de Mauá, num local que não foi pesquisado. Nós temos esse local, que essa foto foi tirada em, acho que talvez 98 ou 99, quando ainda não tinha nada, mas começou aqui um piloto de uma invasão de uma favela, tá? Eu voltando lá um tempo depois, isso aqui tinha virado uma favela completa, não tinha mais um espaço, e aí depois tiraram a favela de lá e fizeram um parque de idosos. Resultado, isso daqui não foi pesquisado, pode ser que tenha material ou não, mas seria interessante verificar, né? E para a gente, nós os arqueólogos que estamos no campo trabalhando, correndo para lá e para cá, geralmente atrás dos trabalhos de diagnóstico ou de outros, a gente acaba se deparando com esse tipo de coisa, botaforas, aonde uma empresa que sem conhecimento ou sem preocupação, né, acabou impactando uma região e tirou esse material e jogou para lá, né? Quer dizer, se não existe o trabalho da arqueologia, esse conhecimento está perdido, não há o que fazer. Então, bem, consequência de mau planejamento, a gente tem isso aí, tá? E não carece de muito comentário, que é desmoronamento, é enchente, e não adianta visitar depois para constatar, porque, né, não faz a diferença, né? O senhor falou da SEDAI, né? Eu estava justamente fazendo um trabalho em Itaboraí, e lá pelas tantas eu vi uma obra imensa, né? E aí parei o carro e fui ver, procurei quem estava trabalhando lá e não tinha ninguém lá, nenhum arqueólogo, né? Liguei para o IFAM e constatei de que não tinha nenhum arqueólogo. Me aproximando do carro, eu ainda estava no carro, eu vi que tinha lá um aqueduto subterrâneo. Os tubos eram tão grandes que eu passava em pé sem me dobrar, tá? Tem 1,70 m, né? Aí eu fui perseguindo e aí eu fui vendo a extensão desse trabalho da SEDAI, tá? Infelizmente, e aí a verdade seja dita, é de que a SEDAI é uma empresa que trabalha no solo. Ela necessariamente tinha que ter uma proximidade com a arqueologia e com os órgãos licenciadores, né? A ponto de respeitar isso. Porque se a gente tem um duto de 1,70 m que faz valas de até 3 metros de profundidade, tira qualquer possibilidade, né, de preservação de um potencial sítio arqueológico que possa ter existido naquela região, tá?
fechando. E aí não é só SEDAI, a gente tem SEG, Oi, Light, NET, né? Todas elas. Tá? Esse é um mapa produzido pelo IFAM do Rio de Janeiro, acho que em 2009, no qual essa realidade já mudou muito. Tá? Nessa época, a gente ainda não tinha descoberto a quantidade imensa de sítios aqui na região de Itaboraí, que ficou nessa categoria daqui de 7 a 11, né? Tendo uma preponderância percentualmente de sítios mais no Rio de Janeiro e naquela região de Paraty. Bem, porque, fechando, essa daí é a penúltima e a última é só para finalizar. Por que preservar a memória, né? Quer dizer, eu estou falando de arqueologia, mas também estou finalizando aí com imagens de prédios, né? Lá em cima a gente tem a fazenda do Engenho Novo, né? Que foi incendiada e o que existia até pouco tempo atrás não existe mais. O terminal hidro é um porto que servia também com a conexão com a ferrovia e que é o de guia de Pacobaíba. Né? Os senhores viram aquela imagem de uma casinha que era mais na frente. Isso daqui é o que existia atrás, fazia a conexão da Praça 15 por barco até esse pier, e aqui tinha a ferrovia que levava até a Raiz da Serra, que era o caminho para Petrópolis. Aqui é a Igreja Nossa Senhora de Piedade, em Nova Iguaçu, velha, onde hoje só existe a Torre Cineira, né? Porto Estrela, do qual não existe mais nada, e Fazenda São Bernardino, que até a década de 80 estava mais ou menos assim, e que hoje só existem algumas paredes de pé, né? E, provocativamente, né, eu fecho com a imagem do antigo Museu do Índio, que está causando tanto alvoroço, né, na sociedade atualmente. Isso porque, retomando a questão do estacionamento, né, se concluiu de que aquela região poderia servir como um estacionamento. Quer dizer, uma área pequena de 1.600 metros quadrados, no qual querem derrubar um prédio que foi construído há 147 anos, né, que abrigou o Museu do Índio. Não sou a favor da permanência dos índios, não, lá, porque eu acho que eles estão muito mal colocados. A FUNAI teria que ter a responsabilidade de providenciar uma solução para isso. Mas, no projeto original para essa região, né, de reurbanização, previa a manutenção do prédio do Museu do Índio, que, no entanto, está com uma liminar, parece, para ser derrubado. Né? E, para fechar, né, as minhas singelas recomendações, né, de que, para a gente conseguir, né, preservar esse patrimônio de alguma forma, ou pelo menos tentar, de um lado a gente tem que ter leis, e a gente tem que ter órgãos que fiscalizem, não só normatizem, porque normatizar é fácil, escrever uma portaria é fácil, agora tem que fiscalizar, né? Tem que criar meios para que isso seja cumprido, né? Programas de educação patrimonial, né, para ajudar a gente a colocar na cabeça das pessoas, dos engenheiros, né? E aí eu vou falar uma coisa com muita sinceridade. Nesses projetos que a gente acaba conduzindo, nas aulas de educação patrimonial, a gente, na maior parte das vezes, consegue sensibilizar todo mundo. Mas, assim, geralmente a direção dos empreendimentos nunca assistem às palestras de educação patrimonial. Né? A gente consegue arregimentar médicos e todo mundo, mas os nossos gerentes não. Tá? E aí, por último, a nossa realidade atual em relação ao antigo Museu do Índio, que é a mobilização da sociedade. Bem, agradeço, desculpe aí que demorei. Obrigado, Cláudio. Agora nós vamos convidar Newton Carvalho também para fazer algumas considerações sobre justamente o nosso tema, que é o uso e ocupação do subsolo. Primeiro, queria agradecer ao Iara por ter me convidado, que assim, eu estou meio improvisado, né, porque não está nem no programa a minha participação, mas conversando com ela na sexta-feira, no Fórum de Mobilidade Urbana, que a gente participa aqui, e aí eu esclareci a ela algumas coisas, que eu estudo o subterrâneo do município do Rio de Janeiro, né?
queria cumprimentar o vereador aqui, que eu já conheço há muitos anos, desde a época da Associação dos Geólogos lá, no Sindicato dos Engenheiros, né? Que sou eleitor dele, já votei várias vezes. Tudo bem? Aí eu queria primeiro começar, como é que chega ali, como é que fecha aqui? Eu sou estudioso do subterrâneo do Rio de Janeiro desde 1992, do município do Rio de Janeiro. Em 1992, incentivado pelo meu sócio, meu amigo geólogo também, Guido Guiditini, eu comecei a fazer um estudo aqui sobre os subterrâneos do Rio, e até é uma coisa que a gente tem que primeiro esclarecer, que a questão dos subterrâneos, ela envolve não só o subsolo, mas os morros também. Você, quando vai escavar um túnel, você está tratando dos subterrâneos, né? Então, nessa época, eu escrevi um trabalho que era a utilização do espaço interior dos maciços rochosos do município do Rio de Janeiro, onde que eu fiz uma série de considerações a respeito do melhor aproveitamento do interior dos maciços rochosos, né? E depois, que está ligado diretamente ao tema, esse meu sócio, Guido, junto com o Fernando Paes, um outro geólogo lá de São Paulo, ele escreveu um artigo também num congresso na década de 90, se não me engano, 94, que eram os aspectos disciplinares e legais no uso e na ocupação do espaço subterrâneo. Esse trabalho foi bem interessante, que mostrou assim que realmente é muito confusa essa questão, certo? Porque como é que se trata os subterrâneos? Pelo Código de Mineração, certo? Trata os subterrâneos como um bem da União, tá certo? Então já cria essa situação. E o outro pelo Código Civil, por exemplo, fala que o subterrâneo, o dono da superfície de um terreno, ele tem direito fala até termos em latim, né, que é ad infinito e ad inferno. O dono do solo, então ele tem direito a tudo isso. E isso realmente, mais especificamente, numa questão agora, que é uma questão dessas construções, dessas obras, aí fica até meio confuso, né? Porque eu sou da Fundação GeoRio, eu sou conselheiro da Fundação GeoRio, e já tentei inserir esse tema de a Fundação GeoRio assumir as questões ligadas ao subterrâneo do Rio. Assim como ela trata das encostas, tratar também nas questões do subsolo, dos subterrâneos. E eles me remeteram, assim, por uma questão que eu estou envolvido numa questão do trabalho do metrô, que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, e assim, como eu fui contrário à mudança, certo? Ter me colocado, o William tem participado até de algumas palestras que eu tenho discutido, e discutido também com o pessoal de Ipanema, né? Eles, assim, para não se colocarem contra o governo do Estado, certo? Porque o metrô é do Estado, certo? Mas está sendo feito do nosso município. Mas se criar alguma coisa contrária, aí gera uma confusão. Então, eles remeteram ao Código de Mineração, dizendo, o subsolo é da União, então não compete a gente discutir isso. E eu tive que engolir, eu tenho um papel escrito sobre isso, tá certo? Então, é uma questão que depende dos interesses, tá certo? Então, nesse entendimento, por exemplo, quem está improvisado, a palestra que eu fiz lá no Jardim Botânico há pouco tempo, então aqui, isso é do trabalho que eu desenvolvi sobre o metrô do Rio de Janeiro, que em 98 eu fiz um mestrado no Fundão, que era sobre todas as obras. Eu já tinha escrito um trabalho também, cadastrei todas as obras de subterrâneo do município do Rio de Janeiro, e a partir desse trabalho que eu escrevi no Congresso, eu desenvolvi uma dissertação de mestrado, em 98 eu defendi. E a partir dali eu fui sempre me interessando por esse tema, e em 2006 eu tinha um projeto de doutorado que era justamente sobre a linha 4, considerando o traçado original, né? Que era aquele pelo maciço rochoso, né? Então, o que é isso aí? Esse quadro aqui, ele faz parte do trabalho que eu estou desenvolvendo, que é para mostrar, por exemplo, o que está em amarelo ali são áreas de baixada e com domínio de aluviões, né, dos quaternários, né, e dos aterros, né, onde está o tema mais ou menos inserido aqui. Aí essa questão do subsolo, né, que está sendo colocada pela arqueologia, né, é a subsuperfície, tá certo? Onde que estão inseridas a questão, principalmente dos aterros, aí, que a maioria das coisas que vocês tem encontrado, né, graças às obras, porque, na verdade, eu queria até depois saber, assim, se vocês têm um trabalho independente das obras, assim, tá certo?
Porque eu tenho visto que a arqueologia está sendo importante assim, né? Mas nesse momento vocês estão descobrindo muitas coisas graças às obras, tá certo? E aí mostra, né? O que eu desenvolvi. Eu desenvolvi esse trabalho ali que é pelo maciço rochoso, que naquelas outras cores ali são as rochas do município do Rio de Janeiro. Então eu desenvolvi a partir da ideia original do metrô, que seria saindo de Botafogo até a Barra, pelo maciço rochoso. Aí depois foi o consórcio Rio Barra, na época liderado pela Queiroz Galvão, ele estava desenvolvendo um traçado da cidade, do centro da cidade, até a Barra, pelo maciço rochoso. Certo? E isso daí, de repente, no final de 2009, né, eu estava desenvolvendo esse projeto de doutorado, com apoio, inclusive, do consórcio Rio Barra. Eles me forneceram todos os projetos, todas essas... Já tinha um projeto básico praticamente aprovado, né? Aí foi quando houve essa mudança, entrou a Odebrecht no meio, virou líder do consórcio, aí fizeram um acordo lá e jogaram o metrô que hoje está ali pela Baixada, né? Que sai de Ipanema, sai da estação General Osório, né? Aí vai por Ipanema, Leblon, aí depois que entra no maciço rochoso, né? Aí criou uma confusão danada, né? Até em termos, porque não existia nenhum projeto, tá certo? Então o projeto agora está sendo desenvolvido. E aí eu me inseri também na discussão, que foi na questão lá que eu estou dando um apoio técnico ao pessoal lá de Ipanema, né? Do projeto de segurança de Ipanema, que é a questão da estação na Praça Nossa Senhora da Paz, né? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo, lá agora está na Justiça, inclusive, que o que a gente está querendo ali, na Praça Nossa Senhora da Paz? Eu quis remeter isso até o Leblon, né, Moída, que eu falei que o que a gente está pensando para fazer na praça seria o mesmo que fazia no Leblon. Porque realmente o que acontece ali? Eles vão usar assim, são as contradições do Brasil, né? Que junta o subdesenvolvido com o de mais moderno. Então eles vão utilizar um equipamento que é super moderno, é uma máquina tuneladora que chamam TBM, né? É extremamente, que ele corta a rocha, corta solo, ele é pressurizado, mantém o nível d'água estabilizado, certo? E ao mesmo tempo que ele vai escavando, ele vai revestindo o túnel todo. Foi a máquina, foi apresentada, todos devem ter visto aí na imprensa, saiu na televisão, foi lá o secretário Ed Fischer, foi com toda uma comitiva lá para receber o TBM, até aí tudo bem, certo? Existe um risco ainda de a coisa não dar tão certa assim como está se propagando, porque os sedimentos ali são sedimentos realmente inconsolidados, saturados, com várias fundações muito próximas, certo? Ali eles não vão criar conflito, né, nessa questão que eu falei com o Código Civil, porque eles vão por dentro das ruas e depois atravessam a praça. Então, são locais públicos, né? Então, não pode assim, como foi em Copacabana. Em Copacabana, eles passaram por debaixo de prédio, né? Mas ninguém reclamou nem nada. Só que o prédio quase caiu, né? Mas tudo bem, mas consertaram lá, porque o prédio em pé, né? Mas não houve reclamação assim, você está passando embaixo do meu prédio, eu quero ser indenizado, né? Porque isso é uma questão que está no Código Civil, tá certo? Mas ali, nesse trecho, não. Eles tiveram cuidado de passar por dentro das ruas, muito próximo às fundações dos prédios, e atravessar a Praça Nossa Senhora da Paz. Aí o que acontece? Na Praça Nossa Senhora da Paz, eu estou lá defendendo eles, e eles às vezes são até ridicularizados, dizendo, são as senhoras, as velhinhas lá que não tem o que fazer, dondocas e tudo. Não, eles estão com um projeto muito sério, é uma coisa muito séria, eles estão defendendo um patrimônio público, tá certo? Uma praça, certo? E o governo vai utilizar ali, que eu estava querendo dizer, uma metodologia que é considerada assim, hoje não se faz mais isso, no mundo moderno não se faz, abrir uma vala aberta, certo? É uma vala aberta que eles vão fazer ali, como vão fazer dentro das ruas ali da Taúfo de Paiva, né? E aquilo foi utilizado na década de 70 na construção do metrô aqui, tá certo? E lá para cá as coisas evoluíram, né? E hoje, tipo em São Paulo, tem uma estação do metrô na Avenida Paulista. Vocês viram falar que eles fecharam a Avenida Paulista? São malucos de fechar a Avenida Paulista. São loucos? Não fizeram isso. E ali foi escavado por um TBM. O TBM foi, depois voltou
e construiu a estação, não criou nenhum problema. Certo? Aqui fica difícil de fazer isso, porque não tem espaço para isso, para o TBM ir e voltar. Tá certo? Então, eles utilizaram a vala aberta, alegando que era a única maneira de fazer. Certo? Isso foi parar na Fundação GeoRio. Quando o prefeito recebeu essa notícia, que se tornou pública, ele mandou a Fundação GeoRio estudar. Eles até encontraram uma alternativa, mas o prefeito ficou satisfeito com a solução da Sete Rio. Certo? Aí o que aconteceu? Aí está isso que está lá. Está o de Paiva fechada, a praça lá ocupada, e eles insistindo em fazer a vala aberta lá, que vai, ainda bem que vão fazer um resgate lá, pelo menos isso, né? Tá certo? Mas nós temos uma solução para lá, que queria dizer o seguinte, que quando o governo foi ocupar, aí teve um final de semana que a Justiça mandou embargar a obra. Ele entrou com a liminar. E o processo está correndo, e nós estamos apresentando agora na Justiça uma solução que não precisa fazer essa vala aberta, certo? Que é a solução que nós estamos trazendo uma solução similar ao que foi feito no metrô de Milão, por uma empresa que tem uma metodologia que o governo sabe disso, só que alegou que é mais caro. Mas o que é mais caro? Por exemplo, a questão ambiental, a compensação ambiental dessa obra ali em Ipanema, vai custar 1.569 bilhões. A compensação ambiental. A obra está orçada em 5,5 bilhões. Hoje está em 8,5 bilhões. Tá certo? Então, a compensação ambiental, por exemplo, para fazer aquele estrago todo na praça, eles talvez vão gastar 500 milhões. Tá certo? Então, você não precisa fazer aquele estrago todo se você utilizar essa tecnologia, tipo assim. E é menos destrutiva, por exemplo, porque o que acontece? Na Ataúfo de Paiva, estão fazendo remanejamento de toda a rede de serviço público, que elas são disciplinadas. Eu acho que tem uma disciplina, né, para a ordenação da rede de serviços públicos. Né? Existe pelo menos um projeto já da década de 50, depois foi evoluindo, né? Mas às vezes cria um conflito. Né? Mas um dos problemas da vala aberta é esse, que você tem que fazer o remanejamento da rede pública. Tá certo? Então, isso também é caro, é custoso. Certo? Então, o que a gente vai adotar lá, enfim, que a gente está adotando na Praça Nossa Senhora da Paz, é fazendo semelhante. Isso que está ali, tem um diâmetro de 25 metros, está ali na Praça da Mauá. Está sendo feito na Praça da Mauá. A partir desse poço, que foi feito no centro da praça, eles chegam a uma certa profundidade e depois abre as frentes de escavação. Tá certo? Eles vão fazer isso, já estão fazendo, né? Já estão escavando até os túneis em duas direções. Uma na direção lá da rodoviária mesmo, né? Passando por debaixo dos prédios ali, e outra em direção ali a 1º de março. Né? Está a 40 metros, parece. Tá certo? E aí, o que acontece? Nós estamos... isso está na Justiça, nós estamos em contato, inclusive, com um construtor italiano que contactou a Odebrecht, e a Odebrecht se interessou pelo assunto, e talvez a coisa até dê certo, porque a Odebrecht se interessou pelo assunto, tá certo? E aí, a partir de um poço que seria instalado no centro da praça, onde tem a estátua ali do Piero Machado, tá certo? Já foi desmontado. Mas você abre esse poço num diâmetro de 25 metros, não derruba nenhuma árvore, certo? E quando chegar na profundidade lá que vai passar o TBM, né? A 22 metros de profundidade, o piso, tá certo? Aí você abre as duas frentes em direção a Visconde Pirajá e a Barão da Torre, tá certo? E há uma metodologia aqui, deixa eu mostrar o outro aqui, que caso seria a 10 metros de profundidade. De 10 a 22 metros é onde que vai passar o metrô, certo? Então eles fazem aquela escavação, primeiro eles inserem uma célula no solo e depois vão escavando parcialmente, conforme está demonstrando ali mais ou menos. Acho que passa aqui. Isso aqui é a estação já depois de pronta. Já está em duas partes aqui, né? Tem a parte aí esquerda, vamos dizer, e a parte direita. E é mais ou menos isso, ó, passando por debaixo da rua ali, ó, é o que está ali. E ali foi até menor, tem 4 metros só de espessura, né, de cobertura, né? E a estação até maior, 30 metros.
Ali, no caso, precisam só de 20 metros para você fazer a estação. E o TBM não dá para fazer, porque o TBM tem 10 metros de diâmetro. Então, ele teria que ir e voltar. Mas, nesse caso lá, não dá. Então, primeiro vai fazer a escavação, e quando o TBM chegar na praça, ele vai já encontrar tudo escavado, ele vai ser empurrado, passando pela praça. Aí atravessa a praça. Aqui são, como é que é mais ou menos a metodologia, né? Peraí. Na época do túnel, escavado e tudo. Isso daí, a gente está mostrando, assim, está provando que você pode fazer uma obra num vulto desse, certo? A um custo que não é, assim, comparado à compensação ambiental, que eu estou dizendo, sabe? Isso daí talvez custe 300, 400 milhões para fazer isso. Compensação ambiental está, talvez, estipulado para a praça 500 milhões. Ainda sobra 100 milhões. Certo? Mas aí a gente até não quer se meter nisso, porque se a gente disser que é mais barato, o negócio não é aprovado. Entendeu? A gente sabe muito bem que trabalha em engenharia, se falar que é mais barato, aí ferrou. Se falar que é mais caro, aí fica naquela, depende dos interesses. Certo? Aí tem que falar que vai empatar. Vamos dizer, vai empatar. Aí está legal, ninguém vai ter prejuízo, já está tudo acertado. Tá certo? Então, é detalhes aí de como foi feito, né? Mas eu me inseri nessa discussão e tem a ver com o tema aqui, né? Porque a questão é isso, é como você usar também adequadamente, porque eu sou fã, assim, eu estou estudioso, gosto, né, sou entusiasta, entendeu? Porque uma das coisas que eu considero assim, é que você fazendo uma obra em subterrâneo, você evita de fazer uma destruição em superfície, certo? Então eu não posso ser favorável a uma vala aberta. Pô, se eu vou destruir a superfície toda, então qual é a vantagem da aula subterrânea? Tá certo? Então, o meu estudo, ele envolve maciço rochoso por causa disso. Porque vocês veem, por exemplo, o trecho que está sendo escavado da Barra para São Conrado até a Gávea, parece que ninguém sabe que está... Parece que nem tem obra ali. Sabe qual foi o impacto que teve ali? Teve o impacto no emboque. Tiveram até umas bromélias que tiraram lá e tudo, fizeram todo um trabalho ambiental interessante. Mas em termos assim, de impacto, como é esse ali, você vê a comparação desse trecho em Rocha com o que está fazendo em Ipanema, no Leblon, pô, sabe? Então, sabe, como é que eu posso defender uma obra dessa? Certo? Então, o que eu estou defendendo em Ipanema é que cause menos impacto também. Pô, não vou aprovar, sabe? Como me falaram que é aquela destruição ali, eu falei, pô, brincadeira. Aí eu me inseri lá na discussão e estou dando um apoio técnico lá, junto com outras pessoas, que não podem aparecer, essas outras pessoas, porque eu já apareci, já estou queimado mesmo, não adianta, já, entendeu? Todo mundo trabalha aqui em engenharia, sabe o que é isso? Mas eu já, há tempos que eu tenho essa discussão, me coloco esses números, claramente eu vejo assim, por exemplo, vereador, eu já falei para diversos vereadores, até, inclusive entreguei um CD do meu trabalho para você na praia lá, com o pessoal do metrô que o Rio precisa, entreguei para diversos vereadores. Aí eu participo do Conselho de Urbanismo do Rio de Janeiro. Aí todo mundo fala assim, o deputado Luiz Paulo também, uma vez falou isso, a metrô é muito caro. Não, metrô não é caro. É caro se for fazer do jeito que está sendo feito. Tá certo? Porque o metrô, eu até falo, tem números. Assim, um número que, por exemplo, tem em toda obra você tem um número de referência. Por exemplo, para a estrada, se falava uma época atrás que 1 quilômetro era 1 milhão, $1 milhão, coisa dessa. Eu trabalho com hidrelétrica. Hidrelétrica é mais ou menos, também era, tempos atrás, era 1 milhão por megawatt. Certo? E o metrô, ele tem uma referência, que vão dizer, em Rocha, que causa menos problema, é mais barato. Existe um mito também que túneis em Rocha é caro, não é caro. A referência são 100 milhões de dólares o quilômetro, certo? Então, se você for fazer uma comparação da Barra até a Gávea, são 8,5 km em Rocha. Então, você gastaria, quanto? 850 milhões, aí bota mais no preço das estações, 1 bilhão. Eu calculei 1 bilhão e 200 para fazer esse trecho em Rocha. Aí, dos 5 bilhões e 600 que estavam previstos inicialmente, sobraria 4 bilhões e 400 milhões para fazer Ipanema e Leblon, que são 5,5 km. Aí dá 900 milhões por quilômetro. Então, realmente é caro, é um absurdo, né? É um absurdo, tá certo?
Então, a gente tem que ter essa referência. E hoje eu vejo assim que as obras, atualmente, elas estão sem referência. A gente vê um trem-bala aí que vai custar de 32 bilhões a 70 bilhões. Sabe? Realmente é difícil a gente ter um entendimento assim, né? E aceitar, vereador. O problema todo é que eu acho que está faltando, tanto a nível municipal, estadual, né? Está faltando referências, né? E que possam realmente ir força política, na verdade. Tá certo? Porque tem coisas assim que a gente perdeu uma oportunidade dessa, a gente ter agora 8 bilhões e meio para fazer 5,5, mais 8,5, 13 quilômetros de metrô. A gente poderia fazer com 5 bilhões e meio, talvez 40 bilhões, 40 quilômetros, que é o preço que eu estou estimando, mais ou menos, que seria feito pela Rocha, que aí, a partir da linha 4 original, saindo do centro da cidade, pelo Maciço Rochoso, eu chego na Barra, da Barra eu vou para Jacarepaguá, Jacarepaguá eu chego na Zona Oeste, dá mais ou menos, estou chegando em Realengo, para poder compatibilizar com a Transolímpica, por exemplo. Mas eu chegava até Campo Grande. Mas esse trecho eu ia paralelo à linha do trem, aí poderia ser criticado. Mas dá 40 quilômetros até Realengo. Eu faria com 5 bilhões e meio, daria para fazer, tá certo? E eu provo tecnicamente que dá para fazer. Eu tenho esse número, fazendo com TBM, que é um TBM para a Rocha, que custaria 20 milhões de dólares, certo? Esse que vai fazer Ipanema custa 100 milhões, custou 100 milhões de reais. Quer dizer, eu faria um TBM em Rocha, mas eu compraria 3 TBM, eu tenho 3 frentes. Eu mostro nesse trabalho as frentes. Eu entro pelo centro, entro outro por Jacarepaguá e entro outro lá por Realengo, tá certo? Eu faria uma obra dessa num prazo de 4 anos, tá certo? Em 4 anos eu faria isso. Com esse TBM, que me dá uma média mensal de escavação de 450 metros em rocha, certo? Eles estão dizendo que vão fazer 30 metros com TBM lá em Ipanema, no solo. É possível, mas o risco é muito grande. Se fizer 30 metros, o risco é muito grande de cair prédio mesmo. Existe esse risco, isso é real. Existe, porque não se tem conhecimento ainda total das fundações de todos os prédios, das proximidades, tá certo? Agora que está sendo feita algumas sondagens ainda, quer dizer, não existe um projeto executivo seguro para poder afirmar que essa obra vai ficar pronta para 2016, por exemplo. Eu sou cético quanto a isso, eu não acredito que em 2016, porque vai ter muito problema, vai ter muito problema mesmo. É previsto. Agora, se for realmente considerar, por exemplo, em Copacabana, na Siqueira Campos, eles tiveram que adotar uma tecnologia parecida com a tecnologia que foi usada, esse lá no metrô de Milão, que é esse arco celular. Só que eles fizeram os arcos lá, foram com jet ground. Fizeram isso tudo, mas há um rendimento de 6 metros por mês. E mesmo assim teve prédios que recalcaram. 6 metros por mês. Agora estão dizendo que ali vão fazer 30 metros por dia. Certo? Estão confiando muito na máquina. Eu acho que pode fazer, mas dizer que não tem risco nenhum, é arriscado falar isso. Tá certo? Então é uma obra assim que tem que ter muita cautela, porque, voltando até as questões dos túneis, né? Você vê, vivemos agora, em Grota Funda. Pô, como é que pode? Túnel de desabafo, túnel novo, recente, certo? E mesmo que tivesse muitos anos, não era para acontecer isso. Aí eu li no jornal, pô, infelizmente o pessoal de renome falou e tudo, que é o problema da argila expansiva. Sabe, aí remete ao seguinte, já aconteceu problemas tipo desse, num túnel da SEDAI, né? Da obra do século, que foi considerada e que a maioria talvez nem conheça, tá certo? Que está cadastrada lá na minha dissertação de mestrado, que são os túneis de adutores de água do sistema Guandu. Nós temos 37 quilômetros de túneis escavados de Santíssimo, lá em Bangu, certo? Até a Zona Sul, até no Morro dos Macacos. São 37 quilômetros de túneis escavados, e num trecho houve um desabamento, realmente, que foi por problema de argila expansiva. Por que desabou? Realmente ocorreu isso porque aquele túnel ele é semi-revestido, até uma certa profundidade, que é onde corre a água.
e muita parte dele não é revestida. As abóboras dele não são revestidas. E a argila expansiva, o fenômeno acontece quando você expõe ela à umidade e ao ar livre, não tem nenhuma proteção. Então isso acontece. Ela reage com a própria atmosfera e a expansão. E ali não, o túnel estava revestido. Então, como é que aconteceu esse processo? Eu realmente desconheço. Por mim, o que aconteceu agora aqui foi o mesmo que aconteceu no metrô da linha 4 de São Paulo, que foi um problema de cronograma, problema de obra política, que quer fazer correndo e não faz adequadamente, faz um revestimento primário. Eu acho que aconteceu a mesma coisa lá em São Paulo, quando caiu. Foi um revestimento primário. Deixaram para fazer o revestimento final, né, ao término da obra, porque quer concluir a obra. E a gente sabe, o empreiteiro quer produção, quer trabalhar, não tem nada contra. Mas só que nesse negócio de deixar para depois, termina não fazendo. Ou então não dá tempo de fazer, tá certo? Então foi o caso de São Paulo, não deu tempo de fazer. E aqui talvez tenha acontecido que deixaram, esqueceram. Mas, enfim, eu só queria terminar aqui falando desse trabalho, né, que seria o trabalho que eu desenvolvo, que, a grosso modo, eu fiz um banner, né, e criei um movimento aqui no